Reverendíssimo Monsenhor, caros seminaristas, reverendas irmãs, caros fiéis, temos a graça de estarmos mais uma vez na casa de Deus para participar do santo sacrifício da missa. Várias pessoas têm a graça de participar da missa quase diariamente, mas a maioria do povo de Deus sabemos que é aquela participação da missa dominical. E a cada domingo que vocês vêm a essa igreja para participar do santo sacrifício da missa, é na verdade, não psicologicamente, mas realmente o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão preparados, é o encontro com o corpo, com o sangue, com a alma de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sair dessa igreja, para voltar para casa e para continuar aí a sua vida de pai, a sua vida de mãe, a sua vida de filho, sua vida de trabalhador, caminhando com o Senhor, alimentados agora por Ele, fortificados por Ele, para poder caminhar com passos firmes em direção do céu, da salvação eterna, que é o fim último da vida de cada um de nós. Todos nós sabemos e sabemos muito bem que a vida aqui nesse mundo é uma vida de penas, é uma vida de trabalhos, é uma vida de lutas, é uma vida de sacrifício. É verdade também que é uma vida que temos os nossos momentos felizes. Mas, como rezamos na oração da Salve Rainha, sabemos muito bem que esse mundo é um vale de lágrimas. E que sem a graça de Deus, sem essa presença de Deus na nossa vida, sem esse encontro com o nosso Senhor, nós já sabemos que não vamos muito longe em direção do céu, da nossa santificação. Então, fazem muito bem aquelas pessoas que colocam em primeiro lugar a missa na sua vida, aqueles que não perdem por nada uma missa dominical, aqueles que santificam o domingo, mais do que dar a Deus. É claro que aqui também nós estamos dando a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa ação de graças, nos submetemos a Ele como nosso Senhor, mas mais do que dar, na verdade, é receber. Mas também todos os domingos, além do encontro com Jesus, nosso Senhor na Eucaristia, é um encontro também com a palavra de Deus. É um encontro com essa palavra que Ele nos deu, essa palavra que é a palavra de Deus, escrita por homens, mas guiados, auxiliados por Deus. Escreveram tudo aquilo e só aquilo que Deus quisesse que fosse escrito. Estamos aí nesse domingo depois da Epifania, e agora saímos, não vamos mais considerar os mistérios principais da nossa fé, como o nascimento do nosso Senhor, e agora nós vamos entrar na vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. A epístola da missa é uma epístola de São Paulo, e durante esse tempo vai prevalecer aí as epístolas de São Paulo, e aonde ele é como mestre, como que segurasse nas nossas mãos e nos estivesse guiando no caminho bom, no caminho reto, nos guiando no caminho que Deus quer que nós percorremos durante a nossa vida aqui nesse mundo. E São Paulo vem dizer para nós que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós devemos fazer bem. Quem administre bem. Quem ensina, ensine bem. Quem exorta, exorte bem. Quem presida com zelo. Quem usa de misericórdia, faça com alegria. Seja o nosso amor sem fingimento, tende horror ao mal, apegai-vos ao bem. São palavras, poucas palavras na verdade,
mas é um programa de vida. Em poucas palavras, o que é que quer dizer para nós, São Paulo? Coloque o teu coração, meu irmão e minha irmã, naquilo que tu faz. Viva a tua vida com seriedade. Passa por esse mundo crescendo nas virtudes. Não vivam a vida superficial. Não vivam a vida sem deixar uma marca de bondade aqui nessa terra. Faça em um modo extraordinário as coisas ordinárias dessa vida. Você é pai? Seja um bom pai. Seja um bom chefe de casa. Seja um bom esposo. Seja um bom educador. Seja um homem de Deus. Seja um homem de Deus. Seja um homem justo. Lá naquela vida diária, no trabalho, na lida com a tua esposa, com teus filhos, dê o melhor de ti. A nossa vida nesse mundo é feita de pequenas coisas. E os santos se santificaram porque eles fizeram as pequenas coisas com amor, fizeram com dedicação, colocaram o coração deles naquilo que eles faziam. Você é mãe? A mesma coisa. Cuide bem da tua casa, cuide bem dos teus filhos, cuide bem do teu esposo. Uma louça que você lava, uma casa que você limpa, um banheiro que você lava, se fizer com amor, é um meio de santificação, é um meio de purificação, é um instrumento para a tua salvação e para a salvação da tua família. Você é jovem, você é estudante, faça bem as tuas obrigações. Coloque o coração naquilo que faça. Caminhe no caminho da perfeição, aproveitando do trabalho, do estudo, das pequenas coisas do dia a dia para se aproximar de Deus, mas também para fazer o bem ao próximo. Nós devemos entender isso também, que a nossa vida de cristão, ela passa por esse mundo, passa por essa história, passa pela vida das pessoas. Nós somos chamados a amar a Deus, sim, e somos chamados também a amar o próximo. Nós somos chamados a praticar a caridade, nós somos chamados a ter bondade, nós somos chamados a ajudar as pessoas dentro das nossas possibilidades, a não sermos fechados e egoístas. Então, são poucas palavras que poderiam pegar durante essa semana dessa carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo do 6 ao 16, para ir meditando durante essa semana. O Evangelho da Missa. O Evangelho da Missa é esse Evangelho belíssimo, aonde nós temos o primeiro milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. É o milagre de Jesus nas bodas de Caná, na Galileia. Qual é o ensinamento aqui para nós? O primeiro ensinamento, e que é um ensinamento muito forte, é aquele que Deus quer se servir das nossas orações, das nossas preces, para fazer o bem neste mundo. Ou seja, o bem desse mundo, ele passa pelo bem da vida de cada um de nós. O bem desse mundo depende do bem da vida de cada um de nós, depende das nossas orações, depende da nossa boa relação com Deus. Nosso Senhor vai falar em um modo muito claro a Nossa Senhora que não tinha ainda chegado a sua hora, aquela hora que o Pai tinha estabelecido, mas Nossa Senhora vai simplesmente falar para aqueles homens que estavam ali, que obedecesse o seu filho, que fizesse tudo aquilo que ele dissesse a eles, na certeza que ele iria atender o seu pedido. E assim aconteceu. Não tinha chegado ainda a hora de Nosso Senhor se manifestar publicamente, e ali ele fez a transformação da água em vinho, aquela água que foi transformada em um vinho de grande qualidade. Qual é um dos ensinamentos que nós podemos tirar do Evangelho da missa de hoje? Que o bem desse mundo, o bem das nossas famílias, o bem da nossa igreja, o bem da nossa vida, passa pela a nossa oração.
A mensagem de Fátima, ela vem também nos dizer isso. Nossa Senhora lá em Fátima vem dizer para o mundo que esse mundo pode mudar, que esse mundo pode ser melhor, que esse mundo pode ter paz com uma condição: que o homem reze, que o homem muda a sua vida, que o homem deixe o pecado, que o homem se volte para Deus. E ela nos ensina isso, que nós devemos pedir a Deus as graças. Nós vemos aqui no Evangelho que Nossa Senhora pediu algo que naquela ocasião tinha uma certa importância, ou importância. Era uma festa de casamento que durava uma semana, e a bebida principal da festa, a única bebida, por assim dizer, além da água, era o vinho mesmo. E aquele casal, aquela nova família, para não ficar envergonhada, Nossa Senhora atenta a tudo, percebeu que o vinho tinha acabado, e ela vai pedir o milagre ao seu filho, e Nosso Senhor vai fazer. Mas ainda mais, caros irmãos, Nossa Senhora com certeza quer nos conceder aquelas graças que são relacionadas com a nossa salvação eterna, que são ligadas à salvação das pessoas, das almas, dos nossos familiares. Ela vem nos ensinar em primeira pessoa, ela que veio lá em Fátima, em Lourdes, a chamar a nossa atenção para a oração. Ela nos ensina como que nós devemos nos aproximar de Jesus, com fé, com confiança, com humildade, e pedir a Deus as graças que nós precisamos. Pedir a Deus os bens que nós precisamos. E quais são as graças? As primeiras que nós devemos pedir: a graça de uma vida justa, de uma vida santa, de uma vida agradável a Deus. De uma vida agradável a Deus. É verdade que Nossa Senhora começou ali pedindo uma graça material, a graça da transformação da água no vinho, mas porque era a necessidade daquele momento. Mas aquilo ela fez para um fim espiritual. O Evangelho nos diz que por aquele milagre, aquele discípulo de Nosso Senhor creram nele. Agora eles sabiam que não se tratava simplesmente de um profeta, de um grande profeta. Eles começaram a entender bem que aquele homem era o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido, aquele que veio para nos trazer a salvação eterna. Então, esse é o primeiro ponto da nossa meditação. A vida de oração, a confiança em Cristo, pedir as graças. Não existe pecado, não existe dificuldade que nós não possamos vencer com o auxílio de Deus. E Deus quer nos dar as suas graças, mas Ele condicionou essas graças à nossa oração. Ele quer te dar todas as graças, desde que você peça por essas graças, que você suplique as graças de nosso Senhor. E a graça que nós devemos pedir acima de tudo é a graça da nossa salvação eterna. Santo Afonso nos diz: quem reza se salva, e quem não reza não se salvará. O segundo ensinamento para nós, essa verdade da mediação materna da Virgem Maria. Papa Bento XVI, quando esteve aqui no Brasil, ele disse que todas as graças que nós recebemos pela mediação de Maria Santíssima. A primeira graça que nós recebemos, a maior de todas as graças, o seu Filho, o nosso Salvador, o nosso Messias, nós recebemos dela. E todas as outras graças passam aí pela mediação materna da Virgem Maria. E isso deve nos estimular o quê? A confiança a Nossa Senhora, a ter uma devoção firme, uma devoção esclarecida, uma devoção sentida para com a Santíssima Virgem. Devemos, por isso, rezar o nosso texto, confiar as vossas famílias ao coração imaculado de Maria. A consagração a Nossa Senhora é algo muito bom a ser praticado, porque se nós nos aproximarmos de verdade da Virgem Maria, nós estaremos aproximando do seu divino Filho. Não existe uma contraposição entre a Virgem Maria e Jesus Cristo. A devoção à Virgem Maria não é nunca um fim a si mesmo, mas é uma devoção para nos levar até nosso Senhor Jesus Cristo.
ad Iesum per Maria, a Jesus por Maria, dizia São João Eudes. E nós temos na igreja a vida de santos maravilhosos, que chegaram a um grau alto de perfeição e que tiveram uma devoção filial, apaixonada, sincera, perseverante à Santíssima Virgem Maria. E essa nossa devoção a Nossa Senhora também não se pode traduzir em um simples sentimentalismo religioso. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem, como vai dizer São Luís Maria Grão de Montfort, para ele a verdadeira devoção é a consagração à Santíssima Virgem. E para São Luís, São Maximiliano Maria Kolbe, que foi outro grande apóstolo da Imaculada, essa devoção deve significar uma transformação na Santíssima Virgem. Mas como assim? Claro que não se trata de uma transformação física, mas de uma transformação espiritual. Fazer nossa a humildade de Nossa Senhora, fazer nossa a pureza de Nossa Senhora, fazer nossa a modéstia de Nossa Senhora, fazer nossa a piedade da Santíssima Virgem, fazer nossa a sua vida de oração, fazer nossa, sobretudo, a conformidade da nossa vontade à vontade de Deus. Porque Maria é tão grande, porque ela é tão santa, porque ela é tão perfeita, porque ela é tão maravilhosa, porque que a igreja nos apresenta como modelo a ser imitado, porque em tudo, caros irmãos e irmãs, ela conformou a sua vida à vontade do Pai. Nos momentos alegres da sua vida, como foi aquele sim no dia da anunciação, mas também nos momentos difíceis da vida, como foi aquele sim aos pés da cruz, quando ela renunciou aos seus direitos maternos, seu direito de mãe, e ofereceu o seu filho aos pés da cruz, unindo as suas dores às dores do seu filho, unindo as suas lágrimas ao sangue do seu filho, como preço da nossa redenção, se fazendo a corredentora do gênero humano. Então vamos pedir a Nossa Senhora, pedir essa graça que nos ajude a conformar sempre a vontade do nosso Pai Celestial. Vamos pedir a ela que nos ajude a viver bem a nossa vida nas pequenas coisas do dia a dia, se santificar nas pequenas coisas do dia a dia. Vamos pedir a ela que interceda por nós, que obtenha para nós as graças que nós precisamos, sobretudo para a nossa salvação eterna, para permanecermos fiéis ao seu Filho aqui, para viver o Evangelho de nosso Senhor, para não traí-lo, não trocá-lo, não abandoná-lo pelas ilusões desse mundo. Vamos pedir a Nossa Senhora, assim como ela intercedeu para aquela família e obteve aquele milagre da transformação da água no vinho para alegrar aquela festa de casamento, que ela obtenha para as nossas famílias a graça de Deus, para que nós e os nossos parentes, os nossos amigos, para que nós possamos entender a graça do Senhor, a bondade do Senhor, o amor de Deus. Quem é esse Jesus? Esse Deus que se fez homem por nós, para corresponder o seu amor e assim poder chegar à salvação eterna. Mas sobretudo, vamos pedir a Nossa Senhora a graça para que nós possamos ser cristãos autênticos, cristãos sinceros, cristãos verdadeiros. Nós sabemos que a grande crise do mundo, a grande crise do cristianismo, a grande crise da igreja, nós podemos dizer sem medo de errar que é uma crise de cada cristão. É a crise porque se nós fôssemos aquilo que nós deveríamos ser, se nós correspondêssemos à graça de Deus, muitas vezes já falamos aqui nessa igreja, nós somos ainda devemos ser o maior país católico no mundo no número de batizados, mas somos o país das novelas imorais, somos o país do carnaval, somos o país de tantas modas indecentes, somos um país de tanta corrupção, somos um país onde 62% das famílias estão aí acabando com o divórcio antes de 15 anos de matrimônio. Somos uma família de um país, claro, com tanta coisa bela, mas também com
muitas mazelas, com muitos pecados. E por que tudo isso? Se nós somos cristãos, é porque ainda não se entendeu o que é ser um cristão de verdade. É porque muitos ainda não entenderam que ser cristão é ser um outro Cristo. É ser um outro Cristo. Não é só um verniz, não é só uma casca, não é só uma aparência, mas essa transformação. Esse deve ser o grande trabalho da nossa vida, essa transformação em nosso Senhor Jesus Cristo. Chegar a dizer para São Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Com certeza a Santíssima Virgem, mais do que São Paulo, ela pôde dizer: já não sou eu, mas eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Porque ela é tão bela, porque Jesus reinou na vida dela, porque ela é tão perfeita, porque ela plasmou a sua vida sob a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o grande trabalho da nossa vida, caros irmãos e irmãs. E essa é a vontade de Deus, essa é a nossa transformação nele. Vamos pedir a Nossa Senhora então isso, essa graça, para corresponder às graças de Deus, para corresponder ao nosso batizado, a graça do nosso batismo, para corresponder às graças da comunhão, por exemplo, que hoje nós vamos receber. Que nós possamos sair daqui melhores, que nós possamos sair daqui com esse desejo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha vida. Eu não posso obrigar ninguém a amar a Deus, mas eu posso amá-lo. Eu não posso obrigar ninguém a servir a Deus, mas eu posso servi-lo. Eu não posso obrigar ninguém a ser fiel a Deus, mas eu posso ser fiel. E mais uma vez, Maria é um modelo para nós também de fidelidade. Naquele momento crítico da igreja, da Sexta-feira Santa, quando todos abandonaram Jesus, quando todos perderam a fé, Pedro, o primeiro Papa, os primeiros bispos, os apóstolos, desapareceram, fugiram, abandonaram. Estava lá Maria, de pé, firme, sem vacilar na fé. Toda a fé da igreja se resumiu na vida dessa santa mulher. Então pedimos a ela, em tempos difíceis como esse nosso, dai-me a graça para permanecer fiel. Dai-me a graça para corresponder ao amor do seu filho. Dai-me a graça para não traí-lo. Dai-me a graça para não abandoná-lo. Dai-me a graça para amá-lo como ele deve ser amado, para chegar àquela perfeição, àquela santidade de vida que Deus quer e espera de mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.